Hoje a gente vai fundo em um mistério médico que é, olha, fascinante. Ele fica escondido bem no centro do nosso corpo e pode transformar uma atividade que é pura alegria, como o mergulho, em uma emergência médica séria. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Imagina só a cena. Um mergulhador super experiente, segue o manual à risca, sobe com toda a segurança do mundo e, mesmo assim, alguma coisa dá muito, mas muito errado. Ué, como assim? É isso que a gente vai investigar. Então, nosso roteiro para desvendar esse quebra-cabeça vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o mistério. Depois, vamos seguir uma pista anatômica que, olha, é surpreendente e leva a gente de volta para a vida fetal. Daí, a gente vê como os médicos investigam essa pista, o dilema que ela causa e, finalmente, como a ciência moderna está resolvendo esse paradoxo todo. Bom, tudo começa com um problema que todo mergulhador já ouviu falar, pelo menos na teoria. Mas o que intriga aqui é que o evento é muito raro, e quando um acidente acontece, mesmo com todas as precauções, é um sinal de que tem um fator oculto aí que a ciência precisa descobrir. O nome técnico do problema é a doença descompressiva. Para a gente entender, durante o mergulho, a pressão aumenta e faz com que o nitrogênio do ar que a gente respira se dissolva nos tecidos do corpo. Ok. Na subida, a pressão diminui e esse nitrogênio pode formar bolhas. É o mesmo princípio de abrir uma garrafa de refrigerante, sabe? E essas bolhas, elas podem causar de tudo, desde uma dorzinha na junta até um dano neurológico gravíssimo. E é aqui que o mistério fica ainda maior. A doença descompressiva é incrivelmente rara. A gente está falando de mais ou menos 3,6 casos para cada 10 mil mergulhos. É um risco baixíssimo. Então, a grande pergunta é: por que alguns mergulhadores, mesmo os mais cuidadosos, sofrem com isso de um jeito tão sério? A resposta, pelo jeito, está escondida na nossa própria anatomia. E é aqui que a história fica boa de verdade. A pista para esse mistério não está no equipamento de mergulho, nem no erro humano. A pista está na gente. É um resquício de como nosso corpo funcionava, antes mesmo da gente nascer. Apresento a vocês o forame oval patente, ou FOP. Pensa nele como uma pequena portinha entre o lado direito e o esquerdo do coração. Essa portinha deveria se fechar para sempre, logo depois que a gente nasce. Só que o ponto principal é que em cerca de 1 a cada 4 pessoas, ela continua ali meio aberta. 1 em cada 4. E a maioria passa a vida inteira sem nem imaginar que tem isso. Mas por que essa portinha existe, afinal? Para entender, a gente precisa voltar no tempo para quando estávamos na barriga da nossa mãe. No útero, o feto não usa os pulmões para respirar. O oxigênio vem todo pela placenta. O forame oval é a solução genial da natureza para isso. Ele deixa o sangue já oxigenado, desviar dos pulmões e ir direto para o cérebro e para o resto do corpo. Aí, com o primeiro choro, a primeira respiração de verdade, a pressão no coração muda e, plim, essa porta se fecha. Bom, na maioria das vezes. E aqui a gente junta as peças. Depois de qualquer mergulho, é normal ter umas microbolhas no sangue venoso. Nossos pulmões são um filtro fantástico e eliminam essas bolhas numa boa. Mas, se existe um FOP, um simples esforço, pode ser tossir ou até levantar equipamento pesado, pode forçar aquela portinha a se abrir por um segundo. E nesse instante, as bolhas podem passar do lado direito para o lado esquerdo do coração, dando um drible completo no filtro dos pulmões. Elas caem direto na circulação arterial e podem ir parar no cérebro. Isso é o que chamam de embolismo paradoxal. É o paradoxo do mergulhador. Certo? Então temos um culpado em potencial, um shunt, um desvio no coração. Mas como é que se encontra essa característica anatômica escondida sem precisar de uma cirurgia? Bom, felizmente, a tecnologia médica moderna nos dá uma janela para dentro do corpo. A principal ferramenta de rastreio hoje é o Doppler transcraniano, o DTC. É uma técnica de ultrassom bem inteligente e que não invade o corpo. Basicamente, uma sonda é colocada na lateral da cabeça para ouvir o fluxo de sangue no cérebro. Ao mesmo tempo, microbolhas que são totalmente inofensivas são injetadas numa veia do braço. E a eficácia desse teste, olha, é impressionante. Uma grande revisão de estudos mostrou que o DTC tem uma sensibilidade de 97%. O que isso quer dizer na prática? Que se o desvio existe, o teste vai pegá-lo em 97% das vezes. É muito, muito difícil ele deixar passar um problema real.
E não é só isso. A especificidade do teste é de 93%. Essa é a outra face da moeda. Significa que se o teste der negativo, o resultado é super confiável. Ele raramente dá um alarme falso. Essa combinação de alta sensibilidade e especificidade faz do DTC uma ferramenta de triagem incrível. Então, resumindo a ópera, o DTC é fantástico para uma primeira investigação. É seguro, preciso, acessível. Mas, claro, tem suas limitações. Pensa nele como um detector de vazamentos. Ele avisa se existe um vazamento no sistema, mas não diz exatamente onde, se é no coração ou no pulmão, nem o tamanho do furo. Para ver esses detalhes, aí sim são necessários outros exames, como um ecocardiograma. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da questão. Imagina o cenário. Um mergulhador sofreu uma doença descompressiva sem explicação e o teste confirma que ele tem um desvio importante. E agora? A solução parece óbvia, não é? Ué, é só fechar o buraco. Mas em medicina, o óbvio quase nunca é simples. E esses números mostram bem o tamanho do dilema. De um lado, o risco de continuar mergulhando com FOP. Cerca de 3,5 casos de doença neurológica a cada 10 mil mergulhos. É um risco baixo, mas existe. Do outro lado, os riscos do procedimento para fechar o FOP. A cada 10 mil procedimentos, podem acontecer centenas de casos de complicações, como arritmias cardíacas, sangramentos e, embora bem mais raro, até morte. A pergunta é: vale a pena trocar um risco pequeno e contínuo por um risco único, que acontece só uma vez, mas que pode ser catastrófico? Pois é, diante de um dilema tão complexo, a comunidade médica precisava de respostas. E a solução não foi uma regra única para todo mundo, mas sim uma abordagem mais inteligente, mais personalizada, baseada em dados do mundo real. A chave para essa solução veio de um estudo super importante chamado DIVE-PFO. Os pesquisadores avaliaram uma estratégia proativa. Eles testaram centenas de mergulhadores, classificaram o risco de cada um com base no tamanho do shunt encontrado e aí aplicaram diferentes estratégias de manejo para cada grupo. E os resultados, bem, como esse gráfico mostra, foram simplesmente impressionantes. Olha só a primeira barra. No grupo de alto risco que optou por fechar o FOP, a incidência de acidentes caiu para zero. Zero. Agora olha o segundo grupo, também de alto risco, mas que só adotou mergulhos mais conservadores, mais seguros. O risco caiu drasticamente também. E o mesmo aconteceu com o grupo de baixo risco. A mensagem é muito clara, a intervenção funciona, e muito. Então, as conclusões são muito claras e poderosas. Para mergulhadores de alto risco, fechar o FOP é sim uma solução praticamente definitiva. Para todo o resto, simplesmente mergulhar de forma mais conservadora já reduz o risco de um jeito absurdo. E um ponto crucial: mesmo os mergulhadores de alto risco que não fecharam o FOP ficaram muito mais seguros. Isso tudo prova que não existe uma solução do tipo tamanho único. A melhor abordagem é sempre personalizada, baseada no risco de cada indivíduo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A história do FOP do mergulho é muito mais do que uma história sobre bolhas e corações. É uma história sobre o poder do conhecimento. Ao transformar um mistério que assusta em um fator de risco que a gente pode entender e gerenciar, a ciência nos dá o poder de tomar decisões mais seguras. E isso vale tanto para o fundo do mar quanto para a vida. Obrigada pela companhia.